Olá, pessoal. Antes da gente continuar com a nossa próxima aula, eu quero passar um informe para vocês, né? Que provavelmente esse será o último projeto integrador que eu vou fazer com vocês. Eu estou entrando em afastamento para fazer meu doutorado, a partir do dia 12 agora já, né? Sexta-feira passada eu entrei com meu afastamento, e provavelmente um outro professor, né, vai assumir essas minhas disciplinas, né? E aí vai fazer o quarto e último projeto integrador com vocês. Mas esse agora eu vou concluir ele todo com vocês, inclusive vou fazer a correção desses trabalhos que vocês vão me entregar agora, né? Eu estou com algumas pendências das notas, né? Mas eu vou concluir todas essas eu vou resolver todas essas questões das notas agora amanhã. Vou terminar o lançamento das notas e das aulas. Vocês podem acompanhar aí no Que Acadêmico, que vai estar tudo até segunda-feira vai estar tudo pronto lá no Que Acadêmico, certo? Então, seria isso, pessoal. Eu vou continuar esse projeto integrador e o próximo provavelmente vai ser um novo professor, certo? Então, vamos lá. Na última aula, nós concluímos a quantificação. Deixa eu projetar a tela, né? Na última aula, nós concluímos a quantificação da nossa caixa de gordura, né? Deixa eu até achar aqui. Então, nós fizemos a quantificação completa da nossa caixa de gordura. Então, como eu falei para vocês, nessa aula agora, nós temos que gerar os custos unitários de cada um desses serviços, né? Então, são as 3 etapas aí para fazer o orçamento de uma obra, né? Então, primeiro a gente faz a quantificação, depois a gente faz a composição de custo unitário, e depois a gente junta essa quantificação com as composições de custos unitários, e aí a gente tem o nosso orçamento final, né? O nosso orçamento sintético, né? Esse que a gente vai entregar para o cliente, ok? Então, para fazer essa nossa composição de custo unitário, a gente vai precisar do Excel. Eu vou mandar para vocês aí uma tabelinha pronta já, limpa, né? Para vocês fazerem as composições de custo unitário de vocês. Então, é essa tabelinha aqui, ó. Então, essa tabela que a gente vai utilizar para fazer o preenchimento das nossas composições de custo unitário. Então, eu vou fazer uma com vocês e vou pedir algumas como exercício aí para vocês fazerem em casa, né? Então, o primeiro passo para fazer essa composição de custo unitário, a gente precisa de um livro que é a referência, uma espécie de uma referência bibliográfica, onde a gente pega as informações para fazer o lançamento aqui na nossa composição de custo unitário, ok? Então, eu vou fazer a primeira composição de custo unitário junto com vocês, e aí depois vocês dão prosseguimento em algumas que eu vou pedir aí como exercício. Então, vamos lá. Eu vou fazer a composição de custo unitário da limpeza do terreno, ok? Então, tudo que tiver essa unidade de medida aqui entre parênteses, vocês vão fazer, ou teria que fazer, né, a composição de custo unitário. Então, eu vou fazer para esse primeiro serviço aqui. Então, primeiro, a gente vai precisar achar a nossa tabela de referência, né, a nossa referência bibliográfica, que é o livro chamado TCPO. Então, eu vou enviar esse livro para vocês, que é esse livro aqui, que é o que a gente vai usar como referência aí para fazer as nossas composições de custo unitário. Ok? Então, essa tabela de composição de preço para orçamento, que é chamada de TCPO, que a gente usa como referência para alimentar as nossas planilhas de composição de custo unitário. Então, essa planilha de composição de custo unitário, ela tem várias informações, ó. Ela tem o nome do serviço que a gente vai preencher, ela tem a folha que a gente está utilizando. Então, essa aqui, cada composição de custo unitário é uma folhinha. Então, folha 1, folha 2 e assim por diante.
vai ter os materiais e equipamentos gastos nesse serviço, a unidade de medida, a quantidade, os custos unitários e totais, a mão de obra gasta nesse serviço, a unidade, a quantidade, os custos unitários e totais, e depois a gente vai calcular esse total de pessoal, leis sociais, total de mão de obra e o custo final da ficha. Ok? Então, tudo isso a gente vai preencher agora aqui, juntos, né? E depois eu vou pedir algumas como exemplo, como exercício para vocês. Então tá, pessoal. A gente tem que ficar sempre com a nossa quantificação em mãos e a nossa TCPO também em mãos, ok? Como essa TCPO ela é digital, fica mais fácil para a gente fazer a pesquisa aí dos serviços, né? Então, é só a gente dar um pesquisar aqui, a gente consegue achar facilmente nosso serviço. Então, o primeiro passo para fazer a composição de custo unitário é abrir a quantificação de serviço, achar qual que é o serviço que a gente quer. Então, o primeiro serviço aqui é a limpeza do terreno. Então, a gente vai vir aqui na composição de custo unitário, vai digitar Ctrl F para abrir o localizador. Abrir o localizador, eu vou digitar a primeira palavra do serviço que eu estou procurando, que é limpeza. Então, digitei limpeza, eu vou dar um Enter até achar o que eu quero, ó. Ele vai marcar em azul aqui, ó. Não achei ainda o que eu quero. Então, eu vou dando Enter. Ó, limpeza do concreto, não. Limpeza de vidros, não. E vou até encontrar a composição que eu quero. Vou dando Enter até encontrar. Ó, aqui limpeza final da obra, não é isso. O nosso é limpeza inicial da obra, né? Limpeza do terreno, melhor dizendo, né? Então, a gente vai dando Enter até achar. Ó, aqui a gente encontrou, ó, limpeza de área para canteiro. Ó, corte de capoeira fina à foice. Vamos supor que nesse local da nossa obra não esteja tão sujo, né? Então, não precisa fazer esse corte aí de capoeira. Capoeira é um mato alto, né? No caso lá, a nossa limpeza vai ser essa aqui, ó. Raspagem e limpeza manual do terreno. Então, só tem um matinho baixo lá, né? Vai um servente lá com enxada e vai carpir esse terreno, né? Então, vai ser esse serviço aqui que a gente vai utilizar. Então, as composições, elas são sempre essas que tem esses números aqui ó, do lado, ok? Então, o título que a gente vai colocar lá na nossa composição de custo unitário é exatamente o título que está aqui na nossa composição na TCPO. Então, a gente não vai pegar esse que a gente escreveu aqui na nossa quantificação de serviço. A gente vai usar ele só como referência para encontrar o serviço que a gente quer lá na TCPO. Então, é esse serviço aqui que a gente vai colocar lá na TCPO. Então, a gente vai copiar esse título e vai colocar aqui no título do serviço. Então, a gente só vai fazer um ajuste aqui, ó. Onde está escrito raspagem em caixa alta, a gente vai colocar ele minúsculo, né? Para ficar mais bonita aí a formatação, né? Então, a raspagem em letra minúscula, né? Para aparecer todo o texto aqui, ó, vocês vão clicar bem aqui, ó, em quebra de texto automática. E aí, aumentar o espaço aqui da minha linha para que eu consiga ver toda a descrição aí do meu serviço. Então, para esse exercício que a gente vai fazer aqui, a gente vai precisar relembrar o que vocês aprenderam lá na disciplina de informática, né, com o professor Manuel, certo? Então, a gente vai usar esses conhecimentos de planilha eletrônica, né? Então, eu fiz aqui a raspagem e limpeza manual do terreno, coloquei a descrição do serviço, agora eu vou colocar a unidade de medida. A unidade de medida está aqui, ó, na frente da descrição do meu serviço, ó. Está escrito metros quadrados. Aí, vocês têm que sempre se atentar, pessoal, se a unidade de medida que está aqui é a mesma que a gente tem na nossa quantificação de serviço. Se não for, a gente tem que pegar ou outro serviço ou fazer o ajuste devido, né? Então, esse daqui
tá a mesma unidade de medida, ó, metros quadrados. Então, tá ok, posso pegar. Então, eu venho aqui e coloco metros quadrados. Então, tá feito aí. Só arrumando melhor essa formatação, né? Então, tá feito a descrição e a unidade de medida. Essa aqui é a folha 1. Então, já coloquei aí. Então, agora, pessoal, eu vou olhar lá na TCPO o que eu tenho de insumos nesse serviço. Então, tudo aquilo que aparece aqui, ó, esses componentes, a gente chama que são os insumos. Então, já gravem aí esse conceito, ó. Insumos são todos os itens que a gente precisa para fazer um serviço. Então, o que são esses insumos? Os materiais ou equipamentos e mão de obra. Materiais, equipamentos e mão de obra. Todos esses são insumos. Os 3 insumos que a gente pode ter aí em um serviço. Materiais, equipamentos e mão de obra. Ok? Então, a gente precisa observar aqui, ó, o que a gente tem lá de materiais ou equipamentos. Nesse serviço, nesse caso aqui, a gente não tem nada de materiais ou equipamentos, ó. Notem aqui que os componentes aqui, somente o servente. Então, a gente não tem nada de equipamento e nada de material. Ó, nessa outra composição aqui, a gente já tem materiais, ó. Ó, a gente tem prego, a gente tem viga, escora, né? Então, nesse caso, a gente iria colocar lá na parte de materiais ou equipamentos. Então, aqui a gente só tem o servente. Então, a gente vai pegar esse servente e vai colocar ele aqui na parte de baixo, ó, de mão de obra. E aqui que não tem nada, a gente deixa em branco, ok? Não tem nada, a gente não precisa colocar. Colocou aqui a mão de obra, que é o servente, a gente precisa colocar a unidade de medida desse servente e a quantidade desse insumo que é preciso para esse serviço. Então, a gente vai olhar aqui na TCPO. Ó. A unidade de medida é H. H é hora. Hora de serviço desse servente. Só que isso aqui não é hora relógio, viu, pessoal? É hora fracionada. Ou seja, o quanto que é de uma hora. Então, é 0,25 de uma hora, ou seja, 25% de uma hora. 25% de uma hora é 15 minutos, né? Então, eu gasto 15 minutos de servente para fazer 1 metro quadrado, uma unidade de serviço aí de limpeza do terreno, ok? A cada 15 minutos, o servente ele limpa 1 metro quadrado de terreno. Então, eu vou lançar essas informações lá, ó. A unidade de medida que é hora, então tá aqui, H de hora, e a quantidade que é de 0,25, ok? Já vou preencher aqui, ó, a data que eu estou fazendo essa minha folhinha, então é em 13/2 de 2021, e o autor, no meu caso aqui, né, é o meu nome, no caso de vocês, vocês vão colocar o de vocês, né? Então, aqui é o professor Bruno Rodrigues. Feito. Então, agora que a gente alimentou com essas informações, pessoal, tudo que tinha lá na TCPO, né? Ó, não tem mais nada de informação aqui. Então, morreu essa parte da TCPO. Agora, eu preciso alimentar com os custos que eu preciso aí, com o custo unitário de cada insumo desse daqui. E aonde que eu vou encontrar esses custos unitários, né, pessoal? Existem 2 formas de se obter esse valor. Ou por pesquisa de mercado, que é eu ligar em casas de materiais de construção, ou verificar com pedreiros, serventes, né, no mercado aí quanto que custa a hora dele, né? Ou eu posso utilizar algumas tabelas de referência. Esse trabalho de fazer a pesquisa de mercado, ele é mais difícil, né? Exige um tempo maior, né? Porque você teria que ligar lá nas casas de materiais, perguntar o preço de cada insumo, né? Pesquisar os custos unitários da mão de obra, né? Esse processo ele é mais trabalhoso, né?
E, para isso, existem tabelas de referência, como é o caso que a gente vai usar, que é uma das mais conhecidas, que é, inclusive, o teto das licitações no país, é a SINAP. É uma tabela que ela é produzida em conjunto IBGE e Caixa Econômica Federal, e que é bastante utilizada aí para fazer os orçamentos de licitações de obra pública, ok? Então, eu vou ensinar para vocês como baixar essa tabela. Ela é atualizada mês a mês, né? Tem uma certa defasagem de um mês para o outro, mas ela é atualizada mensalmente, ok? Então, a gente vai acessar a internet e vai digitar aqui no Google SINAP, ok? Então, o primeiro link que aparecer aqui, vocês vão clicar nele, e aí vocês vão vir aqui, ó, na parte de referências de preços e custos. Essa SINAP, ela é gerada para cada estado, né, do país. Então, a gente vai pegar do local onde a gente vai fazer a nossa obra, né? Então, no caso, a gente vai vir aqui em Mato Grosso, e aí vai pegar o último relatório que tem disponível aqui. No caso, ele vai mostrar dois tipos de relatório. Existe o relatório SINAP, referência de insumos e composições desonerado, e o não desonerado. Então, vamos entender como que a gente vai fazer essa escolha, pessoal. Essa escolha vai de empresa para empresa, e de acordo com a forma que essa empresa está fazendo a sua tributação, ou melhor dizendo, o seu recolhimento dos encargos sociais trabalhistas, né? A gente sabe que para um empresário manter um funcionário empregado, ele precisa pagar todos os encargos sociais, né? Um valor de imposto que é enviado para o governo, né? Ele paga o salário do funcionário mais esses encargos sociais. Então, o governo ele dá duas formas de fazer o recolhimento desses encargos sociais. Ou o empregador recolhe esse encargo social mês a mês na folha de pagamento do funcionário, né? E isso é chamado de não desonerado, ou seja, a folha de pagamento ela está com o valor do salário do funcionário, mais os encargos sociais, ou eu posso deixar, o empresário pode deixar para pagar esses encargos sociais no final do ano, em cima do lucro bruto da empresa. Então, ele pode escolher aí essas duas opções. Então, de acordo com a forma que ele está utilizando, é o que ele vai pegar essa tabela aí. Então, no caso, como a gente não sabe ao certo o que o empresário vai fazer, se ele vai pegar e recolher esses encargos sociais mês a mês na folha de pagamento ou no final do ano, eu vou adotar um desses dois aqui. Eu vou pegar aqui o não desonerado, ok? Então, eu vou pegar e baixar essa tabela de não desonerado. Então, eu vou clicar nele, ele vai baixar um arquivo zipado, um arquivo compactado, né? A gente vai esperar baixar e depois a gente vai abrir esse arquivo. Então, eu já vou até copiar esse arquivo e colocar ele lá na nossa pasta. Depois que eu coloquei ele aqui na pasta, eu posso criar uma pasta, né, escrito SINAP. Vou até criar uma pasta nova aqui, ó, nova pasta, SINAP, e vou jogar esse arquivo lá para dentro. Então, tá aqui, SINAP. Entrei na pasta SINAP, eu vou fazer a extração desse arquivo. Como que eu faço essa extração do arquivo? Eu vou clicar no arquivo com o lado esquerdo, depois vou clicar com o lado direito e vou vir em extrair aqui, extract here. E aí todos os arquivos vão sair aqui para dentro dessa pasta, e aí eu vou escolher o arquivo, esse arquivo em PDF aqui, ó, SINAP, preço, referência de insumos, MT não desonerado. Notem aqui que ele mostra até a referência do mês, ó, é o mês 12 de 2020. Então, essa SINAP é de dezembro de 2020, né? Ela está um pouquinho defasada, né?
Tem um mês de diferença, um mês e pouco de diferença de uma para outra. A atualização que ela acontece, né? Então, eu vou entrar aqui nessa tabela. E aí, notem aqui, ó, que nessa tabela ele me fala a maioria dos preços dos insumos que são utilizados na construção civil do estado de Mato Grosso, né? Ó, inclusive, ele mostra a localidade onde foi feita a coleta desses preços, ó. Ó, foi em Cuiabá, e o instituto que fez as pesquisas foi o IBGE, né? E ele mostra para mim também, ó, os encargos sociais de horista e mensalista. Isso aqui a gente vai usar daqui a pouco para fazer a conclusão dos cálculos ali do nossa composição de custo unitário. Ok? Então, seria isso, pessoal. A gente vai olhar aqui sempre o cabeçalho, né? Ele mostra o código, a descrição do insumo, a unidade de medida, a origem do preço e o preço mediano. Essa unidade de medida, ela tem que ser igual à unidade de medida do nosso insumo aqui, ó, pessoal. Sempre tem que atentar a isso, ok? Então, a gente vai ver aqui qual que é o insumo que nós temos na nossa tabela de composição de custo unitário e vai pesquisar ele na Sinap. Daquela mesma forma, a gente vai digitar o Ctrl F para aparecer o localizador e aí a gente vai digitar servente. Até encontrar o servente que se adeque lá ao nosso serviço, né? Então, a gente vem aqui, ó, servente de obras. Achei. Servente de obras, a unidade de medida é horas. É esse daqui, né? Não pode ser o de baixo, porque o de baixo é mensalista, né? Então, horista. Então, a hora do servente, ela custa R$ 11,01. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai lançar no custo unitário R$ 11,01. Feita a pesquisa para todos os insumos dessa nossa composição, agora a gente pode realizar os cálculos dessa nossa composição. Então, finalizado todos esses levantamentos, agora a gente vai realizar os cálculos. Então, prestem bastante atenção aqui, ó, pessoal. Como que eu calculo o custo total do meu insumo? O custo total do meu insumo vai ser a multiplicação da quantidade do insumo vezes o custo unitário dele. Então, vamos fazer aqui do lado. Para calcular utilizando o Excel, a gente vai dar um igual e vai clicar na célula onde está a quantidade do meu insumo e vai multiplicar com asterisco e vai clicar na outra célula onde está meu custo unitário, ó, 11,01. E aí é só dar um Enter que ele já calcula aqui. Para ficar com esse cifrão aí de dinheiro, é só a gente vir aqui, ó, e mudar para moeda. Ok? Clicou aqui em cima, ó, em moeda. Ele vai ficar com o cifrãozinho do dinheiro. Então, está feito aí, ó, o cálculo do custo total do insumo. Agora que a gente calculou o custo total do insumo, se tivesse materiais ou equipamentos, ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, se tivesse algum material aqui, por exemplo, prego, só um exemplo, pessoal, se tivesse um prego aqui, a unidade de medida dele fosse quilo, e a quantidade dele aqui fosse 0,85. E o custo unitário, R$ 6,00. Só para vocês terem uma ideia, viu, pessoal? Então, aqui faria a mesma coisa, ó. Seria a quantidade vezes o custo unitário. E aí, daria esse valor aqui. E aí, eu somaria o total de materiais ou equipamentos da seguinte forma. Eu iria somar todos os insumos totais, todos os custos totais do insumo que tivesse aqui, ó. Eu somaria se tivesse outro aqui embaixo, né, e daria um igual, ok? Mas não é o nosso caso, né? O nosso caso aí, de insumo, só tem mão de obra, que é o servente. Então, eu vou vir aqui e vou calcular o custo total de pessoal, que é o item 2. O custo total de pessoal é justamente a somatória de todos os custos totais
das mãos de obra aqui, da mão de obra. Então, o que eu tenho de custo total de mão de obra? Somente esse 2,75. Se tivesse mais algum insumo, eu iria somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, assim por diante. Então, como só tem esse, eu vou fazer somente esse daqui. Vou dar um igual e jogar ele para cá. Ok? As leis sociais é um cálculo que a gente precisa olhar a SINAP. Então, a gente vai olhar ali o cabeçalho da SINAP e vai ver quanto que é o encargo social de horista. Ó, horista é 113,04. Deixa eu até anotar aqui para não esquecer. 113,04. Esses são os encargos sociais do horista. É o quanto que o empregador gasta a mais, vai pagar a mais para manter um funcionário empregado, né? Então, a gente precisa colocar isso na nossa composição de custo unitário. Então, vamos lá. As leis sociais vai ser o seguinte cálculo. Eu vou pegar, vou dar um igual, e vou multiplicar, ó, vai ser um igual, e eu vou multiplicar o total de pessoal vezes, asterisco, né? As minhas leis sociais em decimal. Então, 113,04%, ó, vamos fazer com o calculador aqui. 113,04% em decimal, ou seja, dividido por 100, né, para esse número ficar em decimal, vai ser o quê? 113,04 dividido por 100, 1,1304. Eu vou multiplicar esse item 2 aqui, né, esses 2,75, vezes esse 1,1304. Ok? Então, vamos lá. 1,1304. Então, esse valor aqui é o quanto o empregador paga a mais para manter esse funcionário empregado. O total de mão de obra vai ser igual à somatória do item 2, que é o total de pessoal, mais o item 3, que é as leis sociais. E para finalizar, pessoal, o custo da ficha vai ser igual ao total de mão de obra, que é o item 4, mais o total de materiais ou equipamento, que é o item 1. Mas como não tem nada, vai ser exatamente o total de mão de obra, né? Então, vai ser o item 1 mais o item 4. Então, o custo dessa ficha é de R$ 5,86. Ou seja, para cada metro quadrado de limpeza do terreno, raspagem e limpeza manual do terreno, eu vou gastar R$ 5,86. Ok? Então, é esse trabalho que vocês vão fazer aí para me entregar, pessoal. Só que, como a gente tem um tempo curto, eu não vou cobrar de toda a nossa quantificação. Eu vou pedir alguns itens aí, ou melhor, alguns serviços para vocês fazerem a composição de custo unitário. Então, vocês vão fazer a composição de custo unitário aí para mim, essa que eu já fiz, né? A limpeza do terreno. Vocês vão fazer a da locação de obra. Vocês vão fazer a da do chapisco total.
área de chapisco total. Vocês vão fazer do chapisco total. E a do reboco total. A limpeza final da obra. Deixa eu ver mais alguma. E o concreto, pessoal? O concreto, vocês vão pegar um concreto de... Deixa eu até achar já o concreto com vocês aqui, para vocês não terem dúvida. Ó, vamos pesquisar aqui, ó, FCK 20. Achar um concreto aqui. Deixa eu achar um concreto. Concreto estrutural, virado em obra, controle tipo C, consistência para vibração, britão. Tá, esse daqui, ó. Esse concreto aqui na página 153. Vamos achar ele aqui. Vamos lá na página 153. Então, é esse aqui, ó, pessoal. Vocês vão usar esse concreto da página 153. E aí vocês vão pegar aqui, ó, os coeficientes, os consumos da resistência de 20 megapascal, que é essa coluna aqui, ó. Então, vocês vão pegar os insumos que estão aqui e o consumo que está nessa coluna aqui de 20 megapascal. Ok? Então, seria isso. Então, façam também o concreto, certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu encontrar mais algum serviço para vocês fazerem.
Tá, apiloamento do fundo de vala com massa de 30 quilos. Vocês vão fazer também apiloamento aí. Ó, apiloamento do fundo de vala. Lá tem dois tipos de massa. Vocês vão pegar o massa, o peso, né, de 30 quilos. Esse daqui. Essa coluna aqui do 30 quilos. Ok? Então, são esses serviços que vocês vão fazer a composição de custo unitário. Limpeza do terreno, locação de obra, apiloamento do fundo de vala, o concreto, e o chapisco total e o reboco. Chapisco, né? Chapisco e reboco. E limpeza final da obra. Essas composições vocês vão fazer e vocês vão me enviar junto com, com essa quantificação de serviço completa. Esse vai ser o exercício do terceiro projeto integrador. Essa planilha que eu vou enviar para vocês, ela vai estar só com duas composições aqui limpas, né? Então, o que vocês podem fazer? Antes de iniciar esse trabalho aqui, vocês podem vir aqui, ó, e copiar essa planilha, pular uma linha, né, e ir colando essa planilha para baixo, né, para vocês conseguirem colocar as outras composições, ok? Vai dando um Ctrl V aí. E aí vocês vão depois colocar o nome nesse arquivo composição de custos unitários, caixa de gordura, final com o nome de vocês, traço o nome de vocês, e vão me enviar juntamente com a quantificação de serviço. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode enviar via tutor, né, que eu vou tirar essas dúvidas, né? Ok? Então, provavelmente o próximo projeto integrador vai ser o novo professor que vai tocar, né, o último projeto integrador. Eu já aproveito para me despedir nessa aula. Espero ter contribuído, né, para o conhecimento de vocês, né? Gostaria de terminar o semestre, mas infelizmente não vai ter como. Fico à disposição, pessoal, vocês tirarem dúvida aí, tá? Forte abraço para vocês, se cuidem, né? E até mais. Tchau, tchau.